vai ser celebrado, né? Que eu acho que isso não sei se é para comemorar, mas talvez seja. É o dia sem tabaco, então temos que comemorar o dia sem tabaco. Pois é, a Organização Mundial de Saúde marcou essa data, tá? O tema definido para 2025 é Desmascarando a Indústria do Tabaco, expondo as táticas das empresas para deixar os produtos de tabaco e nicotina mais atrativos. Pois muito bem. Então, com base nisso, nós vamos tratar deste assunto. O foco, esteve nos cigarros convencionais, mas agora o alerta se estende também a uma nova ameaça. Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como os vapes, que têm se popularizado principalmente entre os jovens. Nós vamos tratar deste assunto sobre riscos cardíacos, pulmonares, neurológicos associados ao uso desses dispositivos com o Dr. Márcio Souza. Ele é cardiologista e chefe da seção de hipertensão, tabagismo e nefrologia do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Doutor Márcio, bom dia, um prazer falar com você, tudo bem? Oi, Machado, bom dia. Prazer é tudo meu. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Por que os vapes deixaram de ser vistos como uma alternativa segura, né? Não sei, estranho isso. Está até entre aspas aqui uma alternativa segura ao cigarro tradicional e passaram a ser motivo de tanta preocupação, doutor? A gente começa a ver os casos, vamos fazer uma retrospectiva rápida. 2019 parece que passou meio desapercebido, porque veio a pandemia logo em seguida. Sim. Mas em 2019, 77 adolescentes nos Estados Unidos morreram por conta de um vape chamado Juju. O que começou a viciar os americanos, os jovens americanos lá nessa época, chamava Juul, né? J-U-U-L. Então, esse Juul, ele tem uma alta concentração de nicotina, altíssima. E aí fizeram esse Juju que era de maconha. Ele tinha THC, e aí seduziu os adolescentes. Só que ele tinha, dentro do líquido dele, tem um líquido dentro daquele vapezinho, daquele pod, e ele era diluído em vitamina E, que é um óleo. Você pega a cápsula de vitamina E, é um óleo. Sim. E aí deu uma pneumonia lipídica, matou 77 adolescentes. Então, o que acontece? A gente vira e mexe aí algum influencer, um cantor que acaba indo para UTI, porque se você tem alguma alteração nesse líquido, pode dar ruim para o seu pulmão. E aí vem toda uma carga, e eu gosto de usar sempre o seguinte, mas o vape ele pode te matar rápido, né? Porque se tiver estragado algum componente nele, ele acaba com o seu pulmão e não tem recuperação. Aí não tem retrocesso. Mesmo. Que coisa. São vapes, né? O nome correto, né? Eu nem conheço. Tem os vapes e os pods, né? Que parecem pendrives, né? Então, eles têm um líquido. Hoje a gente já está na 4ª geração, só para você ter uma ideia. Caramba! Aqui, porque no começo, Marcelo, ele parecia um cigarro. Ele acendia uma LEDzinha, é o cigarro de primeira geração. Ele foi idealizado, né? Realmente, quem fez o cigarro eletrônico foi um chinês. E ele queria tirar o pai dele do cigarro, porque o pai dele teve um câncer de pulmão. Sim. E ele queria minimizar o risco. Então a ideia até foi interessante. O problema é que a indústria do tabaco, por isso que é o tema da Organização Mundial de Saúde, o problema é que a indústria do tabaco, a indústria da morte, como eu costumo chamar, ela desvirtuou isso. E a gente não pode acreditar nessa indústria, porque ela já fez ela omitiu muito cigarro no passado, né? Então, claro. Você conhece bem, né, Marcelo, todo o passado, mas os jovens não conhecem o quão ardiloso eles continuam sendo, né? Então, eles colocam em cinema, eles colocam na televisão. Nossa. Então, eles embutem, né? Exatamente. Nos filmes, nas novelas, era muito comum isso. Nossa, era... Agora, eu gostaria que você explicasse como que o uso desses vapes afeta o coração e quais os riscos cardiovasculares mais graves associados a eles. Então, a gente está falando de um produto relativamente novo. Quando a gente fala de cardiologia, a gente precisa de anos, né? Então, para a gente tentar entender o efeito deletério. Só que olha só o que começa a surgir já com cigarros eletrônicos, com os vapes. Começa a surgir estudos, claro que isso não é uma definição, e que infarto está mais precoce.
AVC, o derrame cerebral está mais precoce. Em menos de 10 anos, você já tem naquele usuário exclusivo de vape que tem mais risco de ter um infarto ou um derrame cerebral. Então, os estudos já de 10 anos já começam a identificar isso. São estudos de associação, né? Então a gente fala, são estudos observacionais que não têm o rigor, nós ainda não temos aqueles estudos clínicos randomizados, que são os mais robustos para responder sobre isso. Sim. Só que começam a surgir esses estudos. E o que acontece? Tem nicotina no vape. E o grande detalhe, Marcelo, é que esse líquido, que no começo ele era freebase, vou dar o nome, ele evoluiu para sal de nicotina, que é mais palatável, não dá aquela sensação ruim na garganta. É gostosinho, tem sabor, deixa um gostinho bom na boca, não tem aquele cheiro fedido de cigarro, então ele é sedutor, né? E ele consegue atingir altas concentrações de nicotina. A nicotina não é uma substância tranquila. Eu vou trazer um paralelo aqui para você. Tá. A gente usa muitas substâncias, muitos medicamentos para TDAH, né? São estimulantes. O que esse estimulante faz? Ele acelera o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, é o que a nicotina faz. Então, a gente já tem estudos também para esses medicamentos que estão aumentando o risco cardiovascular. E a nicotina faz isso. Também. Ela aumenta o batimento cardíaco, ela aumenta a pressão arterial, então ela coloca o paciente em risco cardiovascular, sim. Arritmias cardíacas, mais risco de infarto. E também riscos pulmonares e até neurológicos, doutor? Perfeito. Os riscos pulmonares são inerentes, né? Porque o pulmão inevitável. é o que primeiro, é o que toma o impacto ali. A gente está falando de micropartículas, né? Esse aerossol que vem do vape, né? Que fazem essas... Eles têm competições hoje nos Estados Unidos, né? Ele pega um cigarro eletrônico de tanque, quem sabe que tem um aí, e quanto mais você aquece esse líquido, mais você forma uma fumaça densa. E eles têm essas competições, ele fica soltando aquela bolinha, de fazer uma fumaça enorme. Isso aí são micropartículas. A gente ainda não tem dados para explicar o que isso pode gerar, porque isso vai para a circulação, ele bate numa célula, Marcelo, deixa eu tentar explicar bem, chama endotélio. Todos os nossos vasos sanguíneos, eles são recobertos por esse endotélio. E o cigarro eletrônico vai lá e dá uma pancada nesse endotélio. Hoje a gente sabe que essa célula, ela está diretamente envolvida no processo aterosclerótico. O que é isso? Juntar gordura na artéria, infarto, né? Então, assim, entupimento, gerar os aneurismas, ou seja, você enfraquecer a artéria, né? Aqueles aneurismas cerebrais, abdominais. Então, tem muita relação com isso. E, por consequência, vai gerar problemas neurológicos, né? Depois, com certeza. Perfeito. Então, uma coisa vai levando a outra. Isso, porque o endotélio, ele está no cérebro, ele está no dedão do pé, ele está em todos os órgãos, né? Sem porque dúvida. ele reveste o caminho do sangue para irrigar esse órgão, o cérebro, tudo isso. Então, não tem como. Hoje, vamos trazer para o cigarro comum. Em 15 segundos, já chega a droga no cérebro. Né? Então, assim, quando ele dá uma tragada, já chega no cérebro. É difícil. E a notícia triste, lógico que a gente comemora, a gente comemora porque é o Dia Internacional Sem Fumo, só que tem uma notícia triste que veio ontem, Marcelo. Saiu os dados preliminares do Vigitel. Sim, eu vi. E você chegou a ver? Vi. E, assim, que aumentou o número de fumantes. Perfeito. Olha que notícia terrível para gente que vinha tendo ao longo histórico isso, desde 2006, que tem o Vigitel, histórica queda, e agora a gente teve um aumento, e estava vendo os dados aqui, 20%, 18% de aumento em homens, 36% nas mulheres, e um aumento geral de 25%. É lamentável isso, né? A gente vinha tendo queda, e dessa vez aumentou. Será que isso pode ser acreditado também a problemas que surgiram após a pandemia, doutor? Certeza, né? É difícil a gente colocar tudo numa causa única, né? Não dá para jogar nos vapes, jogar para os adolescentes isso. Vamos entender que tabagismo é uma doença pediátrica. Vou explicar por quê. 90% dos fumantes, vamos pegar da nossa época, aí, Marcelo, eles começam a fumar antes dos 19 anos de idade. 90%, ou seja, pega a molecada. E está ali querendo experimentar. Né? E a bola da vez é o vape, é o pod, né? Porque ele quer experimentar, é cheirosinho, é gostosinho, não tem o fedido. Eles estão experimentando. Só que os dados mostram que não houve um aumento tão significativo
do ponto de vista dos vapes. Né? Nessa pesquisa também mostra isso, ou seja, é o cigarro comum, inacreditavelmente, com mais informação que a gente entrega aqui. Parabéns à Rádio Transamérica por estar trazendo essa pauta, porque é dessa forma que a gente leva informação. Sem dúvida. Porque não está chegando, parece que não está chegando. Ou não estão querendo ver, né? Perfeito. Eu acho que é mais por aí. Exato, Marcelo, porque estamos falando de droga, de prazer. Né? Então a pessoa começa a se envolver, por isso que acho que a principal informação aí para essa molecada, e é o que eu faço em casa, eu tenho 2 adolescentes em casa, é a informação, é assim, a não experimentação. Exatamente. Porque você experimentar, você está correndo risco. Não faça isso. É isso. Doutor Márcio, eu quero agradecer imensamente sua participação. Você quer deixar suas redes sociais aí para o pessoal que quiser saber mais informações, mais detalhes, falar com você, doutor? Só agradeço. É @Feliz Sem Tabaco, né? Bem sugestivo, porque eu tenho um método de tratamento online. Trato muitos mineiros, né? Assim, minha esposa é mineira, a melhor raça do Brasil é a mineira. Então, assim, fica aqui minha rede social, acompanhem lá, eu tenho esse método online. Fiquem todos, sejam bem-vindos aí para a gente poder falar um pouquinho e ajudar a tratar o tabagismo no país. Repita, por favor, porque eu não anotei. É Feliz Sem Tabaco. Feliz Sem Tabaco. Ótimo. Obrigado, doutor. Um forte abraço para você. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Transamérica 9h49. Guilhotine no ar, porque o Center Car apresenta a escolha certa. Fácil decidir, fácil de pagar. Compre o seu carro agora e